Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. O prato de hoje é um prato que Túlio Maia está preparando para que eu possa comer e você de casa aprender a receita e replicar. É um prato que tem tudo a ver com a nossa gastronomia paraibana, também com a nossa economia, que é um prato à base de arroz vermelho. Um arroz vermelho com lula, cogumelo, no caso o shimeji, e um molho verde todo especial para que a gente possa comer, bater um papo, falar um pouco sobre tudo que aborda o universo gastronômico, nesse caso em particular um programa muito destinado à gastronomia aqui de Campina Grande e da Paraíba. Olá, eu sou Túlio Maia e estou aqui para preparar para vocês uma deliciosa receita com arroz vermelho e lula. Para isso nós vamos precisar de arroz vermelho, 500 gramas de lula, 150 gramas de cogumelo da sua preferência, meia taça de vinho branco, 4 dentes de alho, uma cebola pequena, meia xícara de cebolinha picada, sal, pimenta e azeite, salsa, cebolinho, folhas de hortelã, pimenta e azeite. Agora que nós já separamos os ingredientes, vamos cozinhar? Um pouco de azeite para podermos refogar a cebola. Vamos deixar aquecer aqui, pegar logo uma espátula. Vamos deixar aquecer. Depois que ela der uma aquecida, nós vamos colocar a cebola para dar uma dourada e vamos deixar o nosso arroz preparando, para que depois a gente vá temperar a nossa lula, preparar o molho, depois preparar a lula e juntar com o nosso arroz para servir para Fábio Maia. Agora que nosso azeite já está aquecido, vamos colocar um pouco de cebola. Para refogar. Você viu que eu deixei um pouco da cebola reservada porque eu vou usar na continuação dos preparos. Vou colocar aqui. Deixar ela dar uma refogada. Enquanto ela refoga, eu vou, no caso, temperar a nossa lula só com pimenta e sal. Vamos dar uma incorporada aqui e vamos deixá-la descansando um pouco. Vamos colocar também já, no caso, o nosso alho também aqui na nossa lula. Aqui eu estou usando 2 cabeças de alho, 2 dentes de alho, aliás, não 2 cabeças. Vamos deixar eles aqui descansando um pouco e vamos olhar aqui, nossa cebola já está começando a ficar transparente, e quando ela estiver transparente é o ponto ideal para você colocar o arroz para cozinhar. Lembrando que o ideal é que você coloque 3 vezes a quantidade de arroz que você tiver na panela, você coloca de água, você cobre 3 vezes o volume do arroz com água para que ele cozinhe adequadamente. Como esse é um arroz integral, é um arroz da terra, o arroz vermelho, que inclusive a Paraíba é o maior produtor do Brasil, né? Então ele demora um pouco mais do que o arroz comum. Então lembre que você sempre tem que estar dando uma olhada, se a água secou, se ele já está bem cozido. Inclusive esse arroz da terra você também encontra não só no supermercado, como o arroz vermelho, como você também pode encontrar na Feira Central. Inclusive na Feira Central você encontra ele com um preço bem mais acessível do que no supermercado. Esse daqui especificamente foi comprado de um produtor da região de Souza, da zona rural de Souza, que é um dos maiores produtores do estado,
ele cultiva na faixa de 25 hectares de arroz vermelho. Começou fazendo a experimentação e hoje em dia ele é o maior produtor praticamente do Brasil. Inclusive, o ano passado, se não me falha a memória, a Embrapa já criou uma cultivar feita através da mistura desse arroz com outro para que ele seja cultivado principalmente aqui na Paraíba, mas também no Rio Grande do Norte e Ceará. Ceará e Paraíba e Pernambuco são dos maiores produtores do país inteiro, sendo que a Paraíba é a maior produtora entre todos eles. Agora vamos deixar o nosso arroz cozinhar, deixá-lo tapado e vou preparar o molho. Por que eu deixo a lula para preparar por último? Porque a lula, bem assim como camarão, lagosta, polvo, ele leva em média uns 5 minutos. No máximo 5 minutos. Se você ultrapassar esse tempo de 5 minutos, você vai ter que esperar que ele passe de 25 minutos cozinhando para que ele volte a ter a maciez novamente. Do contrário, ele vai ficar borrachudo. Tanto a lula como o polvo tem essa peculiaridade. Você cozinha ou menos de 5 minutos ou mais de 25 minutos. O período entre 5 minutos e 25 ele vai ficar borrachudo. Com 25 minutos ele vai voltar à textura novamente, mas até 5 minutos ele está num ponto para ser servido e bem macio. Para o nosso molho a gente vai utilizar salsa, um pouco de cebolinho, vou guardar um pouco desse cebolinho para a finalização do nosso prato, hortelã. Esse é um molho frio e que ele vai ser servido à parte com o nosso arroz de lula. Vou colocar um pouco de azeite. Deixa eu dar uma limpada aqui, que eu sou meio desastrado. E vamos processar isso aqui para fazer um molho bem interessante. Colocar um pouco mais de azeite, pimenta, sal, agora ele já chegou mais ou menos ao ponto que eu quero. Vamos colocá-lo aqui no recipiente. Isso agora você vai ver mais ou menos qual a textura que ele fica. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui para que você tenha uma noção mais ou menos da textura que ele fica. Fica um molho bonito danado, viu? Aqui a gente reserva na geladeira para que depois possamos utilizar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso arroz, como é que ele está. Está cozinhando tranquilo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui do que eu não vou mais usar. Aqui, como eu já disse, vai para o final. Agora nós vamos pegar Agora pegaremos nossa frigideira para preparar a nossa lula. Vamos aquecer, colocar um pouco de azeite. A última coisa que a gente vai colocar na nossa frigideira será exatamente a lula. Porque, como eu já expliquei anteriormente, o processo de cocção é um pouco rápido. Então aqui nós vamos refogar o nosso azeite. No nosso azeite, a cebola. A gente colocou só um pouco.
Deixar ela dar uma refogada. Quando ela começar a ficar transparente, a gente vai adicionar o nosso cogumelo. Eu esqueci de pegar a tampa, que eu vou precisar para deixar nosso cogumelo dando uma cozida assim. Você pode observar, ela já vai ficando transparente. Esse é o ponto em que você deve colocar os outros ingredientes para fazer o refogado. Vou descartar aquele pedaço ali. Aqui no caso eu estou usando o cogumelo shimeji, mas você pode utilizar uma outra variedade também. Inclusive você pode usar aquele champignon de supermercado, no caso o enlatado, em conserva, sem problema nenhum. Aqui eu estou usando um champignon fresco, que aqui hoje em dia a gente já encontra em Campina Grande tranquilamente em alguns supermercados. Né? Vamos refogar, baixar um pouco esse fogo, para a gente refogar o nosso cogumelo. Colocar um pouco de sal. E no caso, vinho branco. Bem, agora que a gente já adicionou o vinho, vamos deixar o nosso cogumelo cozinhar por aproximadamente uns 10 minutos. Enquanto isso, vamos curtir um pouco do Degustando Drinks. Agora que vocês já curtiram o Degustando Drinks, vamos continuar o nosso processo de cocção da nossa lula. Como você pode observar, o nosso cogumelo já está no ponto onde eu devo colocar agora a nossa lula. A lula você pode servi-la ela assim em anéis. Né? Mas se você comprar a lula inteira, você pode fazer ela recheada também, sem problema nenhum. Nesse caso aqui a gente vai utilizá-la em anéis. Vamos deixar ela cozinhar por aproximadamente 5 minutos, como eu falei a vocês. Porque se eu ultrapassar esse período, eu vou ter que passar de 25 minutos. Então ela vai ficar um tempão cozinhando sem a menor necessidade. A não ser quando você está fazendo algo que tem um molho, que precisa de um tempo muito longo para cozinhar, aí você pode deixar que ela passe esses 25 minutos. Num outro programa, eu pretendo dar umas dicas para vocês de como cozinhar alguns tipos de frutos do mar, inclusive, e também em outra oportunidade tentarei passar para vocês alguma coisa sobre temperos, ervas aromáticas,
algo assim para que você tenha um conhecimento melhor de como utilizar essas ervas, que às vezes, para o receio de como utilizar, por não ter um conhecimento, a gente deixa de utilizar. Eu hoje em dia costumo ler muito sobre isso, procuro sempre me informar para que eu possa aprender a utilizar algumas coisas que, de uma certa forma, eu tinha até um certo preconceito por não conhecer. E hoje em dia eu já começo a fazer alguns experimentos porque eu estou tentando ler bastante. E pretendo agora compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que eu estou adquirindo. Eu vou pegar uma colher aqui para dar uma provada, para ver como está ficando o sabor disso. Tá bom. Vou colocar um pouquinho mais de sal, que é isso que você precisa sempre fazer. Sempre que você estiver cozinhando, dê uma provada, para que você possa ajustar os temperos. Vou colocar também um pouco mais de pimenta. No caso aqui eu uso a pimenta branca porque senão ficaria aqueles pontinhos pretos aqui junto com a lula. Mas se você estiver usando carne, não tem problema nenhum que você use a pimenta preta. Nem tampouco se quiser usar aqui, não há problema, é mais por uma questão de estética. O meu diretor Cícero, um dia desse, ele me perguntou onde é que eu encontrava essa pimenta branca. Essa pimenta branca você encontra facilmente no supermercado. Você encontra ela para ralar e já encontra ela, no caso, já moidinha, sem problema nenhum. Se você não encontrar na prateleira, pergunte a um funcionário do supermercado que ele vai lhe orientar onde é que tem. Bem, agora que a nossa lula já está pronta, vamos montar o prato para servir para Fábio Maia degustar. O Degustando Conversa de hoje traz como entrevistado eu mesmo. Túlio Maia preparou esse prato aqui, esse arroz vermelho. Eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. E a gente vai tentar bater um papo sobre gastronomia, sobre outras coisas, algumas notícias não tão boas da gastronomia aqui de Campina Grande, que a gente teve recentemente. Mas primeiro eu gostaria de falar sobre este prato, tá? Aqui nós temos um arroz vermelho. O arroz vermelho que, com a industrialização, digamos assim, com a grande propagação do arroz branco e do arroz parboilizado, ele deixou de ser um arroz muito presente. A Paraíba sempre foi um grande produtor do arroz vermelho. Era um arroz mais rico, mais natural, né? Menos processo industrial, e sempre foi muito parte da gastronomia nordestina, particularmente do semiárido. É um arroz mais rico em vitaminas do que o próprio arroz branco e realmente tem um sabor diferenciado e é algo que está sendo resgatado, principalmente no Vale do Piancó, né? E recentemente está começando a ter novamente uma grande produção e uma busca muito grande das pessoas pela questão do consumo do arroz vermelho. Pesquise um pouco mais sobre o arroz vermelho que você vai ver que traz grandes benefícios para a saúde e é importante também para a economia do estado. Alguns chefes têm tentado resgatar isso, a exemplo particularmente de Onildo Rocha, né, que é do Barrócia, um restaurante que tem em João Pessoa, e que ele tem buscado cada vez mais resgatar alguns itens da nossa gastronomia. E acho que isso é muito importante porque também desenvolve o agricultor, né? A agricultura familiar, aquele que está lá na ponta, e se tem esse consumo, tem chefes procurando, inovando, a gente sabe que isso é importante para a agricultura familiar, é importante também para a economia do nosso estado, porque alavanca de baixo para cima. Mas enfim, o prato de hoje foi preparado por Túlio Maia. Vocês viram aí sendo preparado, eu vou colocar aqui um pouco do molho que ele fez, tá? Vamos comer aqui, experimentar primeiro o próprio arroz, tá? Eu particularmente tenho
diminuído muito o consumo do arroz branco. Alguns nutricionistas, algumas pessoas que defendem um tipo de comida, digamos assim, mais natural, questionam sim alguns produtos e principalmente é o que chama alguns venenos brancos, né? A exemplo do arroz, do sal, do açúcar e do leite, né? São alguns venenos brancos, e antes que alguém diga, mas o leite é muito importante, né? E se você perceber, o leite, geralmente os animais tomam o leite quando estão ainda no período de ser amamentado, que está se passando ainda nutrientes, por exemplo, da vaca para o bezerro. Depois disso, a vaca no estádio mais adulto, a vaca sendo adulta, né, já, obviamente, mas no estágio adulto você não toma leite. Eu acho que, salvo me engano, posso estar equivocado, a única, digamos assim, espécie que consome leite sendo adulto, eu acho que é a raça humana. Mas, enfim, discussões à parte, cada um tem que escolher a sua, fazer sua dieta baseada naquilo que acredita, naquilo que o médico orienta, obviamente. Sempre é bom procurar orientação médica, mas é algo que eu tenho tentado evitar. Assumo a vocês, sou muito refém ainda do sal. Adoro sal, quem me conhece sabe que eu adoro sal. Porém, sei que se tanto o açúcar faz mal, o sal também faz muito mal à saúde. Então tudo tem que ter com moderação e com cuidado. Eu falava para vocês dessa questão necessariamente aqui do arroz, e a gente fez uma mistura aqui, né? Colocou lula, frutos do mar, com algo da terra e do mar, né? Nós estamos misturando aqui os ingredientes, e essa mistura terra e mar, ela traz alguns sabores bem interessantes, que vale a pena você variar em casa. Aqui tem algumas sugestões, sempre quando nós colocamos alguns pratos para vocês, nós damos sugestões de harmonização, né? E a harmonização também se harmoniza pelo contrário. Você busca, e também pela complementação. Então, são formas de você tentar inovar e trazer uma gastronomia diferente para você de casa. E acho que vale a pena você na sua cozinha também experimentar um pouco dessas misturas e, digamos assim, essas loucuras gastronômicas. Mas o que é importante, eu sempre defendo muito isso na gastronomia, o que é importante são os aromas e os sabores. Isso é fundamental, a gente poder consumir e também cozinhar isso. Eu acho que isso é bacana. Eu, quando falei de Onildo, é porque a gente aqui tem que reconhecer aquilo que tenta valorizar o que é nosso. E Onildo é um chefe respeitado, né? Trabalha muito com Laurent, que é um chefe francês, que, digamos assim, está erradicado praticamente aqui no Brasil, mas que tem também um trabalho belíssimo. Teve uma participação com a equipe do Brasil que participou do Bocuse d'Or. A gente ainda vai falar um pouco, outros programas, falar um pouco sobre o Bocuse d'Or, a Copa do Mundo, digamos assim, da gastronomia, com participação de brasileiros, né? E a gente tenta valorizar justamente isso, aqueles que contribuem aqui com a nossa gastronomia. Hoje o mercado, vou só provar mais um pouquinho. Então, como eu estava dizendo para vocês, provei aqui, a gente aqui tem a lula e tem o shimeji. Shimeji é um cogumelo, dentre três, que é muito utilizado na nossa gastronomia. Shimeji, o shiitake, quem gosta de comida japonesa sabe do que eu estou falando. Esses dois cogumelos são muito utilizados. E aquele mais tradicional, que é o cogumelo Paris, que a gente chama de champignon, né? Que é aquele mais conhecido. E esses três, aqui a gente está colocando só o shimeji, traz um sabor bem diferente. Quem quiser experimentar uma massa, e aí fazer uma massa, se quiser, uma massa bem vegana, você pode pegar um shimeji, um shiitake e um cogumelo Paris e fazer, digamos assim, a massa com pepino ou com cenoura ou com algum outro ingrediente. Ou se você quiser usar uma massa mesmo, você também pode fazer uma massa com um espaguete com cogumelos. Fica muito gostoso, eu acho que vale muito a pena para você de casa. Mas enfim, eu acho que esse momento, quando eu falei de restaurantes, é porque aqui em Campina Grande nós temos alguns restaurantes que são tradicionais, que fazem parte da cidade, são absorvidos pela cidade. E que a gente tem perdido um pouco essa referência. Estou dizendo minha geração, tá? A minha geração, por exemplo, eu trabalhei no Colégio das Damas muito tempo, né? E, por exemplo, era uma grande referência no Colégio das Damas, quando a gente saía do Colégio das Damas até para almoçar, o restaurante Vila Antiga, ali na 13 de Maio. Quem passa ali na 13 de Maio sabe, eu acho que tem quase 3 décadas que tem o restaurante Vila Antiga, que recentemente, infelizmente, fechou as portas devido a uma crise financeira
né? E também as mudanças de paradigmas, as formas hoje. Antigamente você não tinha aplicativos que levam a comida para sua casa, não tinha essa praticidade. Hoje algumas mudanças elas foram estabelecidas e lógico também tem toda uma crise e isso dificulta, né, qualquer comércio hoje para sobreviver. E aí o Vila Antiga é um dos estabelecimentos que recentemente a gente teve o fechamento das portas aqui em Campina Grande, como também, né, o Baixinho da Galinha, né, a Galinha do Baixinho, né, o restaurante do Baixinho, que eu mando um grande abraço, tanto para ele como para a sua família, e que fechou também recentemente as portas. Ele já estava já na Liberdade, mas eu ainda peguei o Baixinho ali perto da ABB, ali pelo centro da cidade. Então funcionava ali o restaurante do Baixinho na minha época, e a gente começa a descobrir que está ficando velho é quando acontece isso, né? A gente não começa a falar de anos, passou um ano, passou 2 anos, passou uma década, passou 2 décadas, mas faz parte disso, eu acho que é importante. O restaurante do Baixinho também, que vai deixar grandes saudades, o filé, conhecido lá o filé à parmegiana, que na verdade era um prato que você pedia para um, não, você pedia para 10. Eu tenho uma lembrança do restaurante do Baixinho, quando ele era ali próximo da ABB, no centro da cidade, era que eu fui com meu irmão uma vez e a primeira vez que eu fui, a gente tinha chegado de viagem, ele trabalhava como representante, eu fui o acompanhando, estava de férias das escolas, e aí fui com ele e a gente chegou lá, pediu um bendito filé desse, filé à parmegiana para 2 pessoas. Eu não sabia que, na verdade, aquilo não era um prato, aquilo era uma terrina, como se diz, né? Era algo gigantesco, grandioso, o filé que comia 4 pessoas sem a menor dificuldade. E a gente, como estava com muita fome e não sabia o tamanho do prato que viria, a gente ainda achou pouco e ainda pedimos uma porção mais de arroz, porque achava que a comida era pouca e a gente iria dar vencimento. E o garçom olhou para a gente, tem certeza que vocês querem uma porção mais? A gente disse, lógico que sim, nem se preocupa, a gente está com muita fome, pode trazer. E quando ele trouxe o filé, o tamanho do filé, dos acompanhamentos que vinha, e a gente percebeu porque é que ele tinha feito a pergunta, e tão incrédulo ele estava. Então, são algumas coisas que vai nos marcando, né? Por exemplo, a gente já teve o fechamento enquanto o bar do Chopp do Alemão, chopp de valorosas saudades, né? Quantos amigos a gente conheceu lá e conviveu no tempo, também fechou as portas, mas enfim, termina fazendo parte do tempo, essas idas e vindas. Eu acho que a natureza ela é muito, muito forte quando ela nos ensina algumas coisas e a gente, enquanto ser humano, teme não querer aprender. Que de fato as coisas têm início, têm meio e têm fim. A natureza, ela mostra isso. Pegue, por exemplo, um fruto. Ele começa lá, você planta, você espera crescer, você colhe e depois você come. Então, são algumas coisas que a gente muitas vezes não quer entender e é muito tempo, é muito isso. Né? Nada é eterno a não ser o Criador. E faz parte, mas de todo jeito, é um alerta. Né? É lamentável a gente ter perdido esses 2 estabelecimentos comerciais, 2 restaurantes, que contribuíram muito para os aromas e sabores aqui de Campina Grande. Mas enfim, eu vou aqui continuando degustando esse arroz aqui belíssimo que Túlio Maia fez hoje para a gente provar e vamos tocando, degustando conversa. E você que perdeu esse programa ou que quer revê-lo e quer também acompanhar tudo sobre o programa Degustando Conversas, curta, compartilhe e siga nossas redes sociais. E chegamos a mais um final do programa Degustando Conversas. Esse programa nós teremos o último ainda antes do início da Semana Santa, que vocês vão ter a oportunidade de refletir um pouco, de pensar um pouco, mas é um programa que eu espero que vocês tenham gostado. O Ratatouille, por exemplo, está aqui do meu lado dizendo que adorou o programa de hoje e espero que vocês consigam replicar essa receita de hoje, que é uma receita que vale muito a pena por tudo que ela tem de valor agregado, seja para a nossa economia, seja para a nossa cultura, como também para o nosso bem-estar, porque é um alimento que tem muitos nutrientes, muitos ingredientes que realmente favorecem a nossa saúde. A nossa saúde agradece quando você come um tipo de alimentação como esse. Então, queria agradecer a vocês. Degustando Conversas volta na próxima semana.